Vamos lá, então, vamos partir para o nosso problema. O nosso problema é o seguinte: nós temos uma prescrição médica e ela está definida da seguinte maneira: ó, foi prescrito na enfermaria soro glicosado a 10% no volume de 500 ml. No estoque, você tem disponível somente soro glicosado a 5% e ampolas de glicose de 10 ml de volume a 50%. Como devemos proceder? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso aí. Essa imagem vai ajudar a gente. Olha aqui, ó. Primeiro, eu tenho na enfermaria já, olha, eu tenho esse sorinho aqui, que é um soro glicosado a 5%. E a prescrição médica, olha lá, é um frasco de soro de 500 ml também, só que a 10%. E eu vou dispor de ampolas de soro glicosado a 50%. Então, olha, eu vou transformar esse soro que eu tenho aqui num soro de glicose a 10%, usando essas ampolas aqui de soro glicosado a 50%, sendo que cada ampola possui 10 ml, ok? Muito bem, então vamos lá para a gente poder entender como é que a gente organiza isso aqui para a gente ser feliz. Olha como é que a gente faz. Ok, pessoal, vamos lá ao nosso exercício. A prescrição médica é administrar soro glicosado a 5%, 500 ml, ok? Então, ó, essa aqui é a minha prescrição médica. No estoque, ou seja, na farmácia ou no posto, eu só tenho frascos de soro glicosado a 5% no volume de 500 ml. E ampolas de glicose hipertônica a 50% com 10 ml. Ou seja, soro glicosado a 50%, 10 ml. Pronto, só para ficar organizado. Então, a minha prescrição médica, eu vou organizar nessa primeira coluna aqui, ó. A prescrição médica, eu vou colocar aqui. Qual é a prescrição médica? Soro glicosado a 10%, com o volume, no volume de 500 mililitros. Nessa segunda coluna, eu vou colocar a solução disponível 1, que é o frasco que eu vou precisar converter, que é o soro glicosado a 5% no volume de 500 mililitros. E nessa terceira coluna eu vou colocar a solução disponível 2, que nada mais é do que o soro glicosado a 50%, são as ampolinhas de glicose hipertônica, no volume de 10 ml, ok? O meu primeiro passo é descobrir quantos gramas tem em cada uma dessas soluções. Na tabela anterior, onde eu mostrei para vocês 3 colunas,
elas estavam organizadas de maneira semelhante a essas imagens aqui, olha. Nessa primeira coluna aqui eu tenho a prescrição médica, que é o que? Soro glicosado a 10% no volume de 500 mililitros. E a solução disponível 1 é o soro glicosado a 5% no volume de 500 mililitros também. E a solução disponível número 3 eram as ampolinhas. Olha, nós temos aqui representado 5 ampolas, sendo que cada uma dessas ampolas nós descobrimos que elas têm 5 gramas. Cada ampolinha dessa, pelos nossos cálculos, elas oferecem 5 gramas de glicose. Esse frasquinho aqui, nós descobrimos que é o frasco que nós vamos utilizar para converter, ele tem 25 gramas. E o frasco da prescrição médica, que é a glicose hipertônica 10%, ela precisa de 50 gramas. Isso aqui nós não temos. O que nós temos de fato é esse frasco e esses frasconetes, esses frasquinhos de glicose hipertônica. E isso aqui é o que a gente vai utilizar, viu, gente? Olha, não esqueça, isso aqui é o que a gente tem e é o que a gente vai manipular, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu descobri que o meu frasquinho de glicose a 5%, ele tem 25 gramas. Como é que eu posso fazer para que ele tenha 50 gramas? Eu vou precisar, portanto, de mais 25 gramas, correto? E isso vai me perfazer um total de 25 mais 25 vai me dar 50 gramas. Então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso converter essa solução para a mesma quantidade de gramas dessa solução, que é a solução que eu preciso. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar essas ampolas. Então, olha, cada ampolinha dessa, nós já falamos, ela tem 10 ml. Então, se eu preciso de 25 gramas, então eu vou pegar, olha, 5 mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Então eu vou pegar 5 ampolas, o que vai me corresponder, portanto, a 50 mililitros. Então 50 mililitros vai ser igual a 25 gramas, que é exatamente o que eu preciso. Olha, eu somo esses 25 com esses 25 gramas que estão no frasco de soro glicosado a 5%, e aí finalmente eu vou ter o que eu preciso, que é a prescrição médica de soro glicosado a 10%. Ficou claro? Agora, como é que a gente faz isso? Esse aqui é o problema, é aí que a gente vai precisar se organizar. Só para relembrar, nós temos aqui as soluções de trabalho. Então essa aqui são as soluções que nós vamos utilizar para poder fazer a conversão, ok? Então vamos dar uma revisada. Esse aqui é o soro glicosado a 5%. O soro glicosado a 5%, ele diz para a gente que eu tenho 5 gramas em cada 100 ml. Certo? Mas como esse frasco aqui que a gente tem para o trabalho, ele é de 500 ml, a gente conclui que no todo, se ele tem 5 gramas em cada 100 ml, em 500 ml nós já fizemos a regra de 3, nós descobrimos que ele tem 25 gramas. 25 gramas, pronto. Nós temos os frasconetes de glicose hipertônica 50%. Ó. Eu ampliei aqui a imagenzinha da ampola para a gente
ficar bem claro para a gente como é que as coisas funcionam. A mesma coisa, é glicose a 50%. Aqui, ó. 50%. E 50% a gente sabe que significa 50 gramas em cada 100 ml. Isso aqui é só uma revisão. Mas como o volume é de apenas 10 ml, nós fizemos a regrinha de 3, fizemos esse cálculo aqui e chegamos à conclusão que cada ampolinha ela tem 5 gramas. 5 gramas, ok? Então, para eu transformar essa solução aqui na prescrição médica, qual é a prescrição médica? Soro glicosado a 10%, no volume de 500 ml. E isso vai fazer com que eu precise de 50 gramas, como a gente já identificou. Então, para eu colocar mais 25 gramas aqui, eu vou precisar usar esses frasconetes. Eu preciso de mais 25 gramas aqui. E aí ele vai ter um total de 50 gramas, que é o que nós efetivamente queremos, correto? Para eu fazer isso, eu tenho que usar quantas ampolas dessa? Então, olha, uma ampola de 10 ml, ela tem 5 gramas, como a gente já concluiu. Se eu preciso de 25 gramas, eu vou precisar, portanto, de quantas ampolas ou de quantos ml? 5 multiplicado por x vai ser igual a 25 multiplicado por 10. X vai ser igual a 250 dividido pelo 5, que passa cá para baixo. Então, isso vai me dar um total de exatamente 50 ml. Pronto. Esse é o volume que eu preciso colocar dentro do frasco de soro glicosado a 5% para que ele se transforme num soro glicosado a 10%, que é o que a prescrição solicita, ok? Pronto, então eu já identifiquei que eu vou precisar, portanto, de 10 ml, desculpa, eu vou precisar de 50 ml, e isso corresponde a nada mais, nada menos do que 5 ampolas, que é igual aos 50 ml que eu cheguei à conclusão. Muito bem. Agora, como é que eu faço isso? Para eu colocar 50 ml aqui dentro, repara que aqui ó, já tem 500 ml. Se eu colocar mais 50 ml, ou seja, se eu colocar 5 ampolas dessa aqui dentro, isso vai me dar um total de 550 mililitros. Isso não atende à exigência. Por quê? Porque a prescrição médica era igual a soro glicosado a 10%, mas no volume de 500 ml e não 550 ml, ok? Muito bem, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte: primeiro, eu vou retirar o dobro do que eu preciso colocar no frasco. Retirar o dobro. Eu não precisava colocar 50 ml, ou seja, 5 ampolinhas dessa, 10, 10, 10, 10, 10. Pronto, então em vez de tirar só 50, eu vou tirar 100 ml. Então, nesse caso aqui, eu vou retirar 100 ml. Quando eu retiro 100 ml, eu não posso esquecer que o soro é a 5%. E isso significa que 5 gramas está contido em 100 ml, como a gente já aprendeu. Então, se eu tiro 100 ml, eu estou tirando 5 gramas. Então, esse frasco aqui, ele passa a ter apenas 20 gramas da solução. Isso é importante a gente entender. Eu estou tirando 100 ml, portanto, eu estou tirando 5 gramas. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou colocar, vou jogar, em vez de 5 ampolas, vou jogar 6 ampolas.
ali dentro 6 ampolas, ou seja, eu vou jogar 60 ml da solução de glicose a 50%. E aí eu vou ter um total, olha aqui, esse frasco vai ficar então com 400, que foi o que ficou, porque eu tirei 100, mais os 60 ml que eu vou colocar agora da glicose hipertônica. Isso vai me dar um total de 460 ml. Isso aqui atende à prescrição médica? Lembra que a prescrição médica é de 500 ml de soro glicosado a 10%. Atende? Não, não atende. Se não atende, eu tenho então que acrescentar água destilada. Eu vou acrescentar quanto de água destilada? 40 mililitros. Porque aí, ó, 460 mais os 40, eu vou finalmente ter os 500 ml prescrito. E essa solução, ela já está a 10%. Por quê? Porque a água destilada, ela não afeta a quantidade de soluto. Essa solução vai permanecer com 50 gramas no total e a água destilada só vai completar o volume para ficar de acordo com a prescrição médica. Pronto, nós temos agora uma solução pronta. Só para resumir tudo, para a gente ficar com a situação bem clara. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou retirar 100 ml do frasco de soro glicosado a 5%. Segundo, colocar 60 ml do soro glicosado a 50%. Deixa eu colocar aqui de soro glicosado a 5%. Terceiro, vou completar o volume com 40 mililitros de água destilada. Pronto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse mesmo processo com um método extremamente simples, extremamente rápido, praticamente sem cálculo nenhum. É um método chamado método aranha e vocês vão conseguir evoluir de uma maneira muito eficiente, mas é importante que vocês soubessem, antes da gente entrar nesse método, tudo isso. Se você gostou do vídeo, dá um clique na mãozinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você receba a notificação dos novos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço.